Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parábola do filho pródigo, a importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. A definição de um devocional é um período do dia que você vai se dedicar não somente para a meditação das Escrituras, mas também para suas orações e jejum. Com qual finalidade? Com a finalidade de estreitar o seu relacionamento entre você e o seu Criador. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo? Evangelho de Jesus Cristo, conforme narrou São Lucas. No capítulo 15, do verso 17 ao 19, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. E tornando em si, disse: quantos empregados do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. A parábola que nós vamos abordar hoje está em sua íntegra em Lucas 15, do 11 ao 32. Recomendo que você carinhosamente examine essa escritura, porque a história ela é realmente impactante. O texto nos traz a história de um homem que tinha 2 filhos, no qual, num belo dia, o mais moço chegou ao pai e falou assim: pai, me dá a parte da herança que me é de direito. E assim o pai repartiu a herança, e ele foi para um país distante e gastou de forma desordenada, de forma irresponsável. Posteriormente, veio fome àquela terra, e ele, por não ter mais herança, se submeteu a criar porcos. E ali ninguém lhe dava nada de comer. E ele mesmo teve vontade de comer as bolotas, as alfarrobas que os porcos comiam. Caindo em si, entra a leitura que nós fizemos. Ele lembrou que os seus empregados, os empregados do seu pai, tinham pão à vontade. E ele ali com vontade de comer a comida dos porcos. Então ele entendeu que ele tinha pecado diante do Senhor contra o seu pai e decidiu se reconciliar com o seu pai, e foi até ele com essa declaração que está registrada no livro. O pai, ao avistar de longe, mal esperou ele chegar, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou e o recepcionou e disse: traga as vestes novas, traga um anel, traga sandálias, recepcionem a ele. E ele assim fez a sua confissão: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus empregados. Mas o pai, ele fez totalmente diferente. Pegou um novilho gordo, um novilho cevado, que era para ocasiões especiais, matou aquele novilho e fez um grande banquete, no qual, com as músicas e as danças, o seu irmão mais velho chegou e não quis entrar, porque ele achou um absurdo o pai ter feito aquela festança para o irmão, que decidiu, o pai ainda em vida, pedir a parte da herança, porque a herança só se reparte quando o herdeiro morre, e ele fez isso ainda o pai vivo, e ele achou uma grande afronta da parte do seu irmão mais novo e não quis entrar. E assim os empregados do seu pai disseram ao pai, e ele foi lá e consolou o seu irmão mais velho. A queixa do irmão mais velho era: sempre fui fiel a ti, meu pai, e você não me deu um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos, e esse seu filho que gastou tudo com prostitutas, você vai e mata o novilho cevado, que é um boi especial para ocasiões especiais. Então o pai, ele faz essa réplica. Ele falou: meu filho, tu estás comigo, tudo que é meu é seu, tudo que é seu é meu. Esse seu irmão, ele estava dado como morto e hoje reviveu. Trazendo para os dias de hoje, nós temos 2 cenários. O primeiro cenário, mais conhecido, do filho pródigo, o filho mais novo, que foi irresponsável, pediu a herança do pai ainda vivo para esbanjar com os seus amigos. Representa aquela pessoa
que quis levar a sua vida do seu jeito, da sua maneira, e acabou se desviando, e acabou num estado de fome espiritual, ao ponto de querer comer bolotas de porco, comida de animais, ou seja, comida espiritual que não é uma comida saudável para um servo e uma serva do Senhor. E ali aquele homem ele resolveu voltar e se reconciliar com o pai. O segundo cenário retrata do irmão mais velho, que ao invés de se alegrar por aquele irmão ter retornado, ele ficou com objeções falando: pai, sempre estive contigo e tu não me deste nenhum benefício, e esse que esbanjasse todos os seus bens, você fez uma festança. Isso muitas das vezes acontece no nosso meio. Aquele que se desviou, se perdeu do caminho, ele retorna ao caminho, e a palavra do Senhor diz que grande festa há no céu. Só que existem aqueles que são religiosos e em vez de festejar, também questionam: essa pessoa ela se afastou dos caminhos do Senhor, eu nunca deixei a casa do Senhor e não me sinto tão beneficiado como esse que está retornando. Que eu e você possamos nos alegrar sim e fazer grandes festas, porque se há festa no céu, tem que haver festa na terra também, por um pecador que se arrepende dos seus maus caminhos e volta para a casa do Pai. Para você que está nesse mundo imundo e sente saudade da casa do Pai, eu quero te dizer algo. Não pense você que Ele vai te tratar como um dos seus empregados, porque você chegou ao ponto de querer comer as imundícies dessa terra. Mas certamente Ele tem para você uma aliança, um anel que representa uma aliança. Ele tem sandálias novas e vestes novas e um banquete. Certamente esse cordeiro, esse novilho gordo que foi sacrificado para o churrasco, era o novilho representando Cristo Jesus, que foi o sacrifício definitivo. O Senhor já fez o sacrifício definitivo. Ele quer muito mais te recepcionar como escravo. Ele quer te dar vestes novas, sandálias novas e um anel no dedo que representa uma nova aliança. Então corra para os braços do Pai enquanto ainda dá tempo. O dia da reconciliação se chama hoje e o momento se chama já. É extremamente importante você ter uma aliança com o Senhor e Salvador. Porque caso contrário, se você descer ao pó da terra, sem essa aliança, sem essa afiliação com o Pai, certamente a sua vida eterna será de uma vida de transtorno e sofrimento. Então corra para os braços do Pai no tempo que se chama hoje, porque esse é o momento oportuno. Geralmente é dado muita ênfase ao filho pródigo, pelo fato de o texto mesmo, a parábola, ela está intitulada como a parábola do filho pródigo. E o filho pródigo, ele é representado pelo menor porque é representado pela falta de maturidade. Infelizmente, no nosso meio, existem muitas pessoas que, por falta de maturidade, tomam a decisão que não vão mais frequentar as reuniões, não vão mais frequentar os cultos, porque, infelizmente, existe uma onda cada vez mais forte dos desigrejados, pessoas que dizem que é o corpo de Cristo e não precisa estar em comunhão com a igreja. Só que isso existe um grande equívoco. Essa mão é a mão do pastor Flávio. Essa mão, ela desligada de mim, ela vai ter os seus impulsos por causa do sangue que está correndo nela. Mas ela só vai ter vida enquanto tiver sangue. Quando o sangue se for todo, ela vai apodrecer e ela vai morrer. Eu e você somos como essa mão. Nós somos a mão de Cristo, nós somos uma orelha de Cristo, nós somos um olho, uma boca de Cristo. Juntos nós somos um corpo, separados nós somos membros. E membro amputado do corpo vai gangrenar e vai morrer. Quando a pessoa ela se desvia, existem algumas etapas. Muitas das vezes ela não de imediato, por causa do período que ela ficou ouvindo a palavra do Senhor, ela vai se entregar de corpo e alma para o mundo. Existem pessoas que já se lambuzam logo de princípio. Outras pessoas, devido à vivência, foi criado dentro da igreja, foi criado ouvindo a verdade acerca do Evangelho de Cristo. Então ela tem uma certa dificuldade de se entregar. Mas pelo fato dela estar longe da casa do Pai, mais dias ou menos dias virá fome onde ela estiver. E ali ela vai ter desejo do quê? De comer os alimentos que existem no mundo. Os alimentos que é servidos para quem? Para os porcos. E essa é a fase que vamos dizer assim, que é uma das fases mais importantes. Que quando a pessoa ela se vê num estado assim, ela começa a se lembrar
que na casa do Pai até os empregados têm pão com fartura, e você querendo comer as imundícias dessa terra. O que seriam as imundícias dessa terra? As bebedices, as drogas, o sexo descontrolado, os palavrões, tantas coisas que esse mundo tem para oferecer, e quando você menos espera, você já está querendo se saciar com essas coisas e começa a se recordar dos momentos que você teve na casa do Pai, em comunhão, os retiros espirituais que você participou, a escola bíblica dominical, a escolinha das crianças, você que foi criado na igreja, e aquilo vai te bater numa saudade. Mas é fato e é verdade que o Senhor, ele já estava ansiando por esse tempo e ele te espera de braços abertos. E eu vejo também uma outra coisa tão grave tanto quanto, por isso que o texto ele apresenta a história dos dois irmãos. De fato, de verdade, o filho pródigo, que é o mais novo, que foi irresponsável, foi lá, gastou todos os seus bens com coisas dissolutas, com coisas que não são pão, com coisas que não são adequadas. Posteriormente caiu em si e retornou para a casa do pai, querendo ser tratado como um empregado, porém a recepção dele foi extraordinária. O pai deu novas vestes, nova sandália, lhe deu um anel no dedo e matou um novilho gordo, que era um boi especial para ocasiões especiais. Só que agora vamos falar um pouco daquele outro irmão que aparentemente é o mais velho e representa o que deveria ter maturidade. Existem pessoas que, para se desintoxicar do mundo, das bebidas, das drogas, das orgias, demora 5, 10 anos. Já outras pessoas que a sede dela por Deus é tão grande e a busca dela é tão intensa por Deus, é monte, é vigília, é jejum, é oração, é leitura bíblica. Em um ano ele come a Bíblia de capa a capa e se destaca dos outros irmãos, e ali é lhe dado algumas oportunidades para ele dar algumas saudações. Quando menos vê, aquele irmão que acabou de chegar, que era o mundo das drogas, o mundo do tráfico, o mundo do crime, é um obreiro na casa do Senhor. Olha só que bênção! Porém aquele que já está lá engessado há mais de 5, 10 anos e não se movimenta, não faz o mesmo que aquele que voltou agora. É uma pessoa que não lê Bíblia, é uma pessoa que não jejua, não ora, não está nas consagrações, não está nos eventos, e de repente vê aquele irmão que acaba de vir do mundo do crime se destacar e ser levantado como obreiro. A palavra do Senhor, ela nos exorta que o obreiro tem que ser primeiro experimentado, ele tem algumas características que ele precisa ter: marido de uma só mulher, não ser avarento, não ser ganancioso. Só que isso é um tratar que com o tempo ele vai alcançar. Só que a palavra do Senhor também diz que ele não pode ser novo na fé. Só que dentro de um ano, se ele tem um empenho, uma dedicação, podemos entender que ele não é mais somente um jovem na fé, mas ele se empenhou e tem pago um preço. E é interessante dar-lhe algumas responsabilidades pequenas para ele se acostumar com a vida de obreiro e assim posteriormente, quando ele estiver preparado, ser formado um obreiro. Só que existem muitas pessoas que não saíram da casa do Senhor, estão lá religiosamente, e quando vê uma pessoa dessa que em pouco tempo se destaca, já começa a murmurar. Então que o Senhor venha tirar a murmuração dos nossos lábios, que o Senhor venha tirar a murmuração daquele que está na casa do Pai e nunca se desviou, nem para a direita nem para a esquerda. Glórias a Deus por isso, porque muitos não têm a chance de desviar e voltar. Então glória a Deus por você, que desde o berço, desde a infância foi firme no Senhor. Eu conheci o Senhor, já tinha mais de 21 anos de idade. Na verdade, eu conheci Ele aos 14, rejeitei o convite e aos 21 anos de idade eu tive um novo convite. Só que eu vim todo arrebentado, todo ralado, todo machucado, porque eu não tive a oportunidade de ser um cristão de berço. Mas você que é um cristão de berço, o meu recado fica para você. Quando você vê uma pessoa que acabou de vir para a igreja, seja do mundo do crime, do mundo das drogas, da imundície da vida, se alegre, celebre, porque até outrora ele estava morto nos seus pecados, nos seus delitos. O Pai o reencontrou, fez uma nova aliança com ele, colocou vestes novas, colocou uma aliança no dedo que representa a comunhão, colocou novas sandálias que é um novo caminhar. Então, se o Senhor fez, quem sou eu e você para criticar aquilo que o Senhor tem feito e aquele que o Senhor tem levantado?
Que eu e você não venhamos murmurar, nem criticar aqueles que estão chegando e se destacando, mas que nós possamos, como irmãos mais velhos, irmãos mais maduros, dar todo o suporte para ele e para ela, crescer em Cristo, crescer na graça e no conhecimento. E assim o reino do Senhor vai ser estabelecido e mais pessoas vão ser alcançadas através do testemunho impactante dessa pessoa que acabou de vir lá, ó. Ele estava querendo comer a comida dos porcos e hoje ele está sentado na mesa como um príncipe, como eu e como você. Então que nós possamos alegrar, festejar e dar todo o suporte para esse novo crente que está retornando à casa do Senhor ou está chegando pela primeira vez. E você que se identificou com essa mensagem, você está afastado dos caminhos do Senhor? Volte enquanto é tempo. Volte, porque os sinais eles são bem claros. O momento de mudança é agora e o dia de voltar é hoje. Então volte para o Senhor o mais breve possível. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.